Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos e usar esse momento para compartilhar da palavra de Deus. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, nós encontramos aí uma descrição de uma personagem bíblica muito famosa, que é a rainha de Sabá. Primeiro Reis, no capítulo 10, diz assim a palavra de Deus: E tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. E chegou a Jerusalém como em grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas, e nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos que o teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta noite também nos trazer compreensão, a fim de que possamos ser verdadeiramente instruídos por ela. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem descreve a chegada de uma personagem muitíssimo famosa. Eu não sei quantos têm a curiosidade, não tem a necessidade, mas a curiosidade de ver literaturas como o Alcorão. E o Alcorão menciona dois personagens bíblicos. Um deles, Abraão. E o outro personagem bíblico é esta mulher aqui, a rainha de Sabá. Especialmente esse encontro dela com Salomão. E proporcionalmente é dado bem mais espaço para descrever esse encontro da rainha de Sabá com Salomão do que é dado para descrever Abraão. Dentro do contexto bíblico, a vinda dessa mulher e o espaço que é dado a ela para descrever a sua chegada é curioso, pelo menos. Se não, veja, os irmãos já devem lembrar, mas no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, nos versículos 29 a 35, você verá que é dito que vários reis, aliás, a Bíblia diz que pessoas de todos os reinos da terra vinham para ouvir da sabedoria de Salomão.
E aqueles que não podiam vir, mandavam emissários, mandavam representantes. O fato é que muitas pessoas, muitos reis vieram para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Nenhum desses teve o privilégio de ter um relato nas Escrituras a respeito da sua visita. Somente esta mulher. Então, só por isso você já percebe que a presença dela, o relato da vinda dela é singular. Esse é um ponto. Segundo ponto é que quando você olha no livro de 1 Reis, como nós lemos no capítulo 10, vire uma página da sua Bíblia aí. Olha o que tem uma página adiante. Depois do capítulo 10 tem capítulo 11. Mas não é só isso. Capítulo 11 é o capítulo que descreve a queda de Salomão por causa do envolvimento dele com aquelas centenas de mulheres e a vida pervertida que ele acabou se envolvendo com ela, está um capítulo adiante. Então veja só, a rainha de Sabá, a visita dela marca um divisor de águas, é um período antes de Salomão iniciar esse processo de derrocada moral em sua vida. Além disso, além dela ser a única mencionada, além dela ser mencionada logo antes desse momento tão triste na vida de Salomão, há um terceiro aspecto, que é a visita desta mulher. Ela tendo saído da região de Sabá, como eu disse, hoje pela manhã, uma região mais ou menos 1.600 quilômetros distante de Jerusalém. Uma viagem como esta, sem dúvida, deve ter causado grande comoção em toda a região. Então, não era uma visita turística, era uma visita real. Então, a vinda dela foi um motivo de grande comentários por toda a região onde ela passava. E eu queria nesta noite, então, meditar a respeito do motivo ou da estratégia usada por Salomão para conseguir atrair a atenção e a curiosidade de uma mulher como esta. E eu queria dar o nome para esse meu sermão como os 3 estágios ou as 3 estratégias da evangelização de Salomão. Vocês sabiam que Salomão tem um método evangelístico? Mas aqui está ele. Tem 3 pontos a estratégia dele. Em primeiro lugar, olhando no texto que nós acabamos de ler, o primeiro ponto, a primeira estratégia de Salomão é explorar e investir na sua fama. Se você tiver uma caneta aí, sublinha essa palavrinha, fama. A rainha de Sabá, ela ouviu a fama de Salomão. A palavra fama, em hebraico, ela é uma maneira de dizer que alguma coisa circulava a respeito do que Salomão fazia, do que ele falava, as coisas que ele gostava. Se houvesse na época um Facebook, um Twitter, um Instagram, com certeza Salomão estaria com milhares, milhões de seguidores. Mas a fama de Salomão, ela conseguiu ser o primeiro utensílio, o primeiro mecanismo para chamar a atenção de uma mulher como esta. Ela não era cristã, ela era de um outro país, era da realeza, ela era rainha, e a fama então pressupõe que Salomão estava investindo nisso. Ora, os provérbios de Salomão, eles tinham uma facilidade enorme de correr e de ser distribuído entre os povos. É bem possível que uma mulher como essa teria tido conhecimento da sabedoria de Salomão por meio dos seus provérbios. A gente não sabe os detalhes. O Alcorão, ele explica como é que ela ficou sabendo. Ele não sabe se é verdade, mas só por curiosidade,
é dito que um dos soldados dessa rainha visitou Jerusalém e trouxe algum tipo de panfletos com provérbios, e a partir desse ponto a rainha de Sabá começou a interessar-se pela escritura em provérbios, e daí iniciou a fascinação dela com Salomão e a sua sabedoria. O fato é que a sabedoria de Salomão primeiro chegou por meio da sua fama, e não por meio de livros, não por meio de palestras, não por meio da presença física de Salomão. Em termos práticos, isso significa, irmãos e irmãs, que a evangelização, o compartilhamento daquilo que Deus faz neste lugar, irá iniciar por meio da fama que este prédio tem nessa região, e mais especificamente por meio das pessoas que estão aqui dentro e que representam este lugar. Fama é algo importante, é algo que você deveria pensar mais a respeito, porque fama, todo mundo tem uma, quer seja por iniciativa sua, ou alguém cria uma fama para você, mas inevitavelmente todo mundo tem uma fama, e ela pode ser um grande instrumento evangelístico. Eu me lembro que quando eu falo de fama, eu não consigo me esquecer de um período na minha vida, recém-casado, eu era bem jovem. Quando nós somos jovens, a gente faz algumas coisas que depois nós nos arrependemos, não é mesmo? Eu morei numa casa onde os meus pais moraram a vida inteira, e quando eu me casei, então eu morei lá alguns meses apenas. Quando eu morei naquela casa, a casa, a frente era bem deserta, não tinha nenhuma casa. Quando eu me casei, já era um lugar bem mais urbanizado, e havia sido construído um prédio em frente da minha casa. E quem mora na frente de um prédio sabe que estacionamentos se tornam algo raro e concorrido. As pessoas que vêm visitar as pessoas no prédio ficam procurando vaga em toda a região. E como eu não tinha carro na época, e o porteiro do prédio na frente sabia que eu não tinha carro, ele se via no direito de falar, não pode parar, ele não tem carro. Eu nunca falei para ele que pode parar na porta da minha casa, mas ele se via no direito de autorizar os visitantes do prédio a parar na frente da minha garagem. Eu chegava a pé, então achava ruim, mas não tinha o que fazer ali. Até que um dia eu consegui um carro. Uma alegria, um carro, era um carro velho, mas era um carro meu, e era um carro, e eu cheguei, trazendo o carro pela primeira vez para casa. Quando eu parei em frente de casa, o que é que tinha? Um carro em frente da garagem. E foi aí que a natureza pecaminosa, tomou conta, e eu fiquei tão irritado com aquilo, e comecei a buzinar, sabe aquela buzina irritante? E aquilo foi subindo para minha cabeça, eu não conseguia parar, buzinando. E as pessoas do prédio começaram a sair para ver o que estava acontecendo. E eles viram a cena, era realmente alguém parado na porta, e várias pessoas colocando a cara para fora na janela, olhando. E eu buzinando, não parei de buzinar, enquanto a pessoa não foi lá tirar o carro. 2 minutos de buzina, irmãos, incomoda. E depois de um tempo eu parei de buzinar, porque o carro era velho, depois ele não ia nem pegar, se eu tivesse que acabar de entrar para a garagem. E aí de repente vem vindo a pessoa. A demora era porque ele era um cadeirante. E ele veio todo sem graça, nem puxou conversa, entrou, o porteiro ajudou ele a sair do portão. Naquela época não era nada acessível, descendo a saída da escada com a cadeira dele, entrou no carro, colocou aquela mesa, todo aquele cenário, e todo mundo lá na porta, nas janelas do prédio olhando. O que aconteceria, você acha, se eu tentasse evangelizar alguém naquele prédio? Você é o pastor, o buzinador? Irmãos, a nossa fama
ela é muito mais importante do que você imagina. Porque antes de um visitante entrar nesta igreja e saber que aqui se prega o Evangelho, e que quem é o Senhor desta igreja é Jesus Cristo, a única coisa que ele sabe, eu não sei que igreja é aquela ali não, um nome difícil de pronunciar. Aliás, quem não é presbiteriano, para pronunciar esse nome é muito difícil. Então é a igreja ali, quem vai lá é o fulano de tal, é a igreja dele. Então, até que essa pessoa conheça o Evangelho e conheça Cristo, essa igreja vai ser a igreja do fulano, vai ser a igreja da fulana, vai ser a igreja daquele jovem, vai ser a igreja sua, vai ser a igreja minha. Então a sua fama irá com certeza determinar se a pessoa irá vir ou não para esse lugar. Eu me admiro de Salomão, sendo uma pessoa próspera, sendo uma pessoa rica, muito famosa, ainda assim encontrou alguém que apreciasse a sua fama, e não era uma fama simplesmente no aspecto turístico. Ela não veio para conhecer Salomão porque era uma pessoa de cabelos louros, um corpo muito sarado, não era nada disso. Diz o texto que a fama, veja só, era a fama de Salomão, e aí com respeito ao nome do Senhor. Alguma coisa Salomão fazia ou falava que associava a fama dele com o nome do Senhor. E eu pergunto, qual é a sua fama? Com que as pessoas associam o seu nome? Reverendo, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas acham de mim. Tem que preocupar sim. A fama que você tem é a primeira porta que Deus pode usar para trazer pessoas para cá. E às vezes também pode ser a primeira justificativa, ainda que não seja razoável, mas para as pessoas saírem daqui. A fama. Salomão então, ele atraiu esta mulher, ele criou nela o desejo de vir e conhecer mais a respeito das coisas de Deus por causa da sua fama. Então, invista em sua fama, cuide da sua fama, trabalhe na sua fama para que de algum modo ela esteja associado com o nome do Senhor. Em resumo, o que aprendemos desse primeiro ponto então, é que a tarefa de evangelizar a rainha de Sabá começou com um estilo de vida que Salomão tinha. Um estilo de vida de crente que ama o Senhor, cujo estilo inspira outros a buscar o conhecimento de Deus. E eu preciso fazer uma ressalva aqui: evangelismo não é apenas um estilo de vida, mas ele começa com um estilo de vida. Eu me hospedei uma vez numa casa, era um apartamento, eu não me lembro onde foi isso, mas quando saíamos para a igreja, aquela correria natural de quando saímos para a igreja, pega a Bíblia, e aí a família, cadê o sinal? Cadê o sinal? Eu não entendi o que eles estavam falando. Cadê o menino? Cadê? Vai, corre atrás, pega o sinal, pega o sinal. E eu fiquei pensando, que sinal é esse? Aí alguém foi lá no quarto, estava lá, trouxe o sinal. O sinal era, na verdade, era igual tem nos hotéis, quando você coloca na porta pelo lado de fora, por favor não perturbe. Eles fizeram um sinal daquele que tinha os seguintes dizeres: saímos, fomos encontrar com Deus, voltamos em breve. E eles penduravam na porta sempre que eles saíam para a igreja. Que coisa interessante. Pelo menos naquele andar, as pessoas, esse povo aí, não sei onde que eles foram falar com Deus, mas de vez em quando eles põem esse sinal aí. É uma maneira, irmãos, até que alguém um dia não aguente de curiosidade. Me diz uma coisa, onde é que vocês encontram com Deus? Você quer vir com a gente? Então, a sua fama é um ponto de partida fundamental. As pessoas precisam saber a respeito de você, para que por meio disso, eles venham até Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Cuide, tenha e preserve a sua fama. Segundo lugar,
Salomão, ele estava aberto e disposto para ser testado. Veja só o que o texto que nós lemos, ele nos diz, que ela veio, e ela veio com a agenda dela era prová-lo com perguntas difíceis. Vocês devem já ter observado que uma visita presidencial de um país para o outro não é só a nossa presidente não vindo de uma viagem. Eu vou dar uma passada aqui em tal país, vou dar uma parada e vou tomar um café com o presidente. Não é assim que funciona. Toda questão diplomática precisa ser devidamente negociada e o motivo da viagem precisa ser claramente estabelecido, se tem acordos envolvidos, tanta coisa. Então esta mulher, imagine, fazendo a solicitação para a embaixada de Jerusalém. E o secretário de Salomão chega diante dele, no escritório dele: olha, temos várias solicitações, como sempre, meu rei, centenas de pessoas querem visitar. É mesmo? Sim. Tem aqui uma solicitação inusitada. É uma mulher que ela, segundo ela quer vir para testá-lo, rei. É mesmo? Está escrito aqui. E diz aqui que é só com perguntas difíceis. Qual você acha que foi a reação de Salomão? Uma pessoa altamente ocupada, cheia de coisas, de um reino para cuidar, vai responder perguntas difíceis. Na verdade, todas as perguntas das mulheres geralmente são difíceis mesmo, não é mesmo? Mas essa aqui, ela já foi honesta de dizer que ela tinha só perguntas difíceis. Muito bem, se ela foi, irmãos, é porque Salomão concordou com a visita. E diz que ela chegou em Jerusalém, versículo 2, com a comitiva dela. A comitiva dela era, diz o texto, muito grande. Era algo fascinante. Imagina a comoção que deve ter havido naquele lugar, viajando 1.600 quilômetros com uma comitiva grande. Aqui em Brasília vocês devem estar acostumados com isso, aqueles carros que passam sendo guiados pelos batedores, geralmente atrapalham o trânsito. Imagina uma viagem nessa distância, com toda esta pompa. E diz o texto que ela chegou em Jerusalém, muitíssimo ouro, muitas especiarias, e ela compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto tinha em sua mente. Eu gosto dessa parte, irmãos, porque isso me faz pensar que Salomão era uma pessoa disposta a ser testada, a ser indagada, a ser investigado. O simples fato, olha só, de o texto dizer que ela falou tudo o que ela trazia em sua mente. Já pensou nisso? Eu pergunto aos maridos: quanto tempo precisaria para sua esposa falar tudo o que tem na mente dela? Quanto tempo você acha que levaria? Isso é um estereótipo. Tem homem também que fala pelos cotovelos, né? E tem mulher que é calada. Então, mas quanto tempo levaria? O que isso me ensina, irmãos, é que Salomão, ele deve ter tido um espírito de alguém que quer ouvir. Porque coisa terrível é você querer falar com alguém e a pessoa, ela responde com aquele significando que qualquer hora que você puder parar já está bom, ele já ouviu o que chega. Não é encorajador você contar alguma coisa para alguém que não tem o menor interesse de ouvi-lo. É terrível. Então, o fato dela ter tido pelo menos a liberdade de falar tudo o que tinha na sua mente, de expor, é algo fascinante. E eu e você precisamos aprender a fazer isso. Evangelização, antes de ser uma oportunidade de você metralhar as pessoas com perguntas e informações, é a oportunidade de você ser indagado, de permitir que as pessoas falem e que elas perguntem e que elas conheçam você e investiguem vários aspectos da sua vida que a pessoa tem curiosidade. Nisso está a raiz da intimidade inevitável de alguém que é evangelizado. As pessoas querem nos conhecer, porque se elas não conhecerem por meio
desse tipo de interação, elas vão criar fábulas e mentiras a seu respeito. Se a sua casa, por exemplo, às vezes tem barata, e você, quando vai matá-las, dá aquela chinelada e a sua esposa grita, qual a conclusão do vizinho? Ele bate na esposa. Geralmente, nos dias mais quentes do ano, a mulher apanha, porque é cada chinelada, é cada grito. Não seria muito mais fácil você ter explicado e conversar, olha, lá em casa está vindo barata do vizinho, então não tem nada, ninguém está apanhando lá em casa. Mas ele não conhece. Nós raramente damos-nos a conhecer uns aos outros. Como é que as pessoas vão saber que é barata e não é uma violência doméstica? Salomão, ele se deixou ser conhecido. E a evangelização precisa partir deste ponto também. Para decifrar os enigmas que ela trouxe, para entender aquilo que passava em sua mente, Salomão teve que ouvir. E eu desafio vocês a terem bons ouvidos. A igreja presbiteriana terá muita oportunidade, diferente de várias igrejas, nós temos a escola dominical. A pessoa terá o resto da vida dela para aprender a respeito de Cristo. Mas raramente nós encontramos pessoas dispostas a ouvir quando estão evangelizando. E a desculpa que algumas pessoas dizem reverendo, eu não gosto de evangelizar, porque quando eu começo a falar, as pessoas vão perguntar as coisas e eu não tenho a resposta. E aí eu vou ter que ligar para o senhor mesmo, então o senhor já vai evangeliza. Eu não corro o risco de falar uma coisa errada, vai que a pessoa vai acabar indo para o inferno ao invés de ir para o céu, né? Porque as minhas palavras não foram certas. Você não precisa ter resposta para tudo. Você precisa ter coração e mente aberta para ouvir as pessoas. Seja o ouvido, porque você já poupa o pastor e os líderes de ter que ouvir tudo que todos os visitantes e os membros que virão têm para falar. A igreja precisa ser o ouvido do mundo, precisa ser o canal por meio do qual Deus conhece o lamento, as dores e as cores e tudo mais que envolve a vida dessas pessoas. Em resumo, o teste então da rainha de Sabá era um teste de verificação de autenticidade. Ela queria saber, ela queria ver ao vivo e a cores quem era Salomão, se ele realmente escrevia e falava aquilo que os seus provérbios estampavam de maneira tão clara. Em último lugar, o texto fala também de comunhão. Olha só, é a última estratégia. A primeira é a fama, segundo é o teste e a terceira é a comunhão. Versículo 4 diz que, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Olha só, essa mulher, para ter a chance de conhecer a casa de Salomão e a sua intimidade, ela teve que ter o período então de algum tipo de comunhão foi proporcionado. E, irmãos, observe que essa mulher, ela não ficou pasmada com as explicações de Salomão. Ela vai ficar fora de si quando ela tiver a oportunidade de ter comunhão com Salomão. Olha só o que é dito. Diz aí que ela vendo a sabedoria de Salomão, ver sabedoria é uma coisa abstrata, mas ela viu, na verdade, foi a casa que ele edificara. Você sabia que a sua casa pode ser um grande instrumento evangelístico? O que as pessoas veem quando elas abrem a porta da sua casa? Pense agora, eu abri a porta da minha casa. Reverendo, se o meu filho não passou lá ainda, a hora que abrir vai ser um desastre. Mas quando a faxineira vem, quando abre a porta, é uma beleza. Mas logo isso desaparece. Mas eu não estou falando de bagunça, não estou falando de uma casa inacabada, uma casa cuja reforma não foi completada. Não é isso, irmãos. A nossa casa precisa de alguma maneira inspirar pessoas que nos visitam a ver que naquele local existe alguém que teme ao Senhor.
E devemos fugir do tradicional quadrinho "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", ou uma Bíblia aberta no Salmo 90, bem no aparador da entrada. Nós já tivemos isso em casa, mas a famosa mesa que tem a Bíblia aberta no Salmo 90, quando as crianças vão chegando da escola, às vezes deixa um casaco em cima da mesa, o outro chega, deixa a apostila, deixa a mochila, deixa o caderno, deixa o celular. Quando chega na segunda, na terça-feira, aquela mesa já tem de tudo. E às vezes minha esposa pega tudo, pega o braço assim, joga tudo dentro de uma caixa e leva lá para um quartinho. Aí eles ficam doidos, cara. Cadê a agenda? Cadê a mochila? Vai procurar. Aqui não é lugar de colocar essas coisas. Mas isso, todas as casas têm. Por que essa mulher ficou impressionada com a casa de Salomão? Diz o texto que ela ficou impressionada com a comida que serve na sua mesa. Essa é uma coisa que uma mulher, ela vê rapidamente. Se a comida ela está estragada, alguma coisa. O homem não vê isso. Primeiro ele come para depois perguntar: estava estragado? E a mulher, ela tem um olho clínico para ver comida. Às vezes eu saio para comprar algumas compras rápidas e a minha esposa, ela sempre gosta que eu pegue fatiados, ou presunto e queijo, mas que se fatiem na hora. Ela não gosta do que está lá na prateleira. Eu não vejo nenhuma diferença, mas ela sabe. E um dia eu estava com pressa, e a fila que vai fatiar o queijo, oh Jesus, estava enorme, tanta gente para fatiar queijo. E eu olhei na prateleira, estava lá igualzinho. Eu vou levar isso aqui. E eu li a data, não estava vencido. Não vai perceber. É possível, está igual. E eu cheguei em casa, ela perguntou: você pediu para fatiar esse queijo ou você pegou do freezer? Falei: qual a diferença? Você está vendo alguma diferença no queijo que eu peguei no salame? Eu estou vendo que atrás está escrito que foi fatiado 2 dias atrás. Mas o resumo é que essa mulher, diferente do homem e semelhante a todas as mulheres aqui, ela observava as coisas, ela observou a comida, ela observou o lugar dos seus oficiais, observou o serviço dos seus criados, ou seja, a maneira como eles tratavam os hóspedes, observou até os trajes deles. Olha só, se a empregada não tinha uma roupa muito curta, se o copeiro não tinha uma roupa suja ou sem passar, ela observou tudo isso. E no final ela diz que ela observou o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Ou seja, Salomão levou-a à igreja no domingo. Aí uma boa estratégia para você evangelizar. A pessoa quer vir passear em Brasília: eu posso ficar na sua casa? Pode, ok? Tem uma condição: domingo tem que ir na igreja comigo. Eu vou ver se eu acho outro hotel. Então tá bom, mas se vier na nossa casa, domingo tem que ir à igreja. E não o contrário, irmãos. Aproveitar que tem visita, não vem à igreja. Não pode acontecer isso. Tem que aproveitar. Salomão levou-a à casa do Senhor e ela viu aquilo. E foi só aí, diz o texto, olha só, ela ficou como fora de si. Isso me ensina que às vezes a gente gasta tanto tempo dando livro para as pessoas lerem, gastando argumento, discutindo, mas às vezes um almoço faria com que aquele que não é crente ou aquela que não é crente começasse a ver de uma outra maneira a fé cristã. Eu creio que cada vez mais o homem e a mulher moderna, eles estão precisando ver que existem pessoas normais, como eu e você, como todos nós, e que têm uma vida também atribulada, corrida, cheia de dificuldades, mas que mesmo assim encontram o fascínio da fé cristã como a única alternativa para as nossas vidas. Às vezes no domingo é a única vez que o seu vizinho te vê saindo de casa. É quando você vai para a igreja? É o dia que você coloca a Bíblia debaixo do braço. Como é o único dia que ele te vê, ele sabe que você só anda com a Bíblia debaixo do braço. Ou
E às vezes é o dia que você vai sair, você pega na mão da sua esposa. É o único dia que a pessoa te vê. Mas ele fala, aquele casal lá, tá vendo? Ele só anda de mão dada. E você, minha esposa, não pega na minha mão. É um estereótipo. Talvez seja a única hora do dia que o casal cristão pegou na mão um do outro. Mas é a única hora que o vizinho viu. Eles precisam vir e ver que a realidade é outra, que nós somos pessoas iguais a eles, mas que temos um Deus maior, um Deus diferente. Diz o texto que essa mulher, ela não cria nas palavras de Salomão, mas quando ela veio, versículo 7, contudo não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. A minha oração é que Deus dê a esta igreja, continue dando, porque uma igreja desse tamanho e com essa vitalidade já deve ter todas essas qualidades. Nós precisamos manter, porque a população da igreja se renova. Amanhã teremos outra geração e nós precisamos manter a fama, precisamos manter a disponibilidade de sermos testados e precisamos manter a disponibilidade de termos comunhão, de abrirmos a nossa casa, de abrirmos espaço para que as pessoas venham e celebrem conosco a vida comum do lar, para que elas vejam como Deus age e o que Ele faz em nosso meio. Que Deus nos dê condições para isso. E até aqueles cujas casas e cujos lares, por várias razões, ainda são lares quebrados, e emocionalmente, ou às vezes financeiramente, ou de vários aspectos. As pessoas precisam ver isso e saber que mesmo pessoas atravessando momentos difíceis, elas ainda têm a esperança no Evangelho, em Cristo como seu Salvador. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor mesmo a aplique-a em nossos corações, conforme o Teu querer. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.